Olá, vamos lá, né? Dar continuidade à leitura bíblica. Só lembrando, eu tô lendo essa Bíblia aqui, é uma Bíblia da Casa Publicadora Brasileira, né? E aí é o capítulo 3 que eu vou ler, e tá aqui como título A Queda do Homem. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizestes, maldita é entre todos os animais domésticos e os é entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, esse é o capítulo 3. Bom, só para contextualizar, né? Aqui tá falando da queda do homem, do pecado. E lembrando que
essa ordem de não comer o fruto, ela veio antes, né? Eu fiquei pensando, né, de onde tinha vindo, e como já faz mais de um mês que eu li o capítulo 1 e o 2, né? Aí eu dei uma lida de novo e está a ordem de não comer o fruto no versículo 17 do capítulo 2. Então tá falando aqui, ó, no 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a primeira observação aqui nesse capítulo 3 que eu fiquei pensando assim, né? Porque sempre que eu escutava essa história, o que era falado, né? Que o demônio, que o diabo, que Satanás, que o capiroto, que Lúcifer tinha tomado a serpente e feito a mulher pecar. Mas aqui não fala nada. Nesse momento, eu não sei se em algum momento da Bíblia vai falar isso, ou se é de outra construção que tiraram isso, né? Se é de algum outro livro, enfim. Mas aqui só fala assim, ó, a serpente, no versículo 1, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, em nenhum momento fala que é o diabo. Nenhum momento. Aqui tá falando que foi a serpente. Enfim. Aí, no versículo 3, aí a mulher fala, né, que o que Deus disse para não comer, nem tocar, porque senão eles iam morrer, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, ele comeu, mas não morreu. Mas um argumento que todo mundo fala é que até então o homem e a mulher eram imortais. Então, a partir do momento que cometeu o pecado, eles passaram a ser mortais. Então, ok. Mas, né, a serpente diz que eles serão conhecedores do bem e do mal. E o que acontece no primeiro momento em que eles comem? Ó, eles comeram, aí no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então, assim, a serpente fala que eles serão conhecedores do bem e do mal. E a primeira coisa que eles percebem é que eles estavam nus. Então, acho que aí já começa a construir uma noção de moralidade, né? Tipo assim, ó, você ficar peladão na frente dos outros é uma coisa ruim. Enfim, veio isso na minha cabeça, né? Essa interpretação que eu tive. Enfim, eles comem, aí Deus chega lá, né? Tipo, Adão, onde você tá? E eles estão escondidos, né? Como se Deus não soubesse onde eles estavam e o que eles tinham feito, né? Porque Deus é onisciente, desde o princípio ele sabia que o pecado seria cometido, mas ele dá chance ali pro homem, né? Oh, onde você tá? Né? O argumento que eu lembro de criança, mas Deus, eu questionar, mas Deus não sabia onde que estava o homem? Deus não sabia que já tinha falecido? Sabia, mas Deus deu a chance ali do homem contar, né? Igual o pai faz com os filhos quando descobre alguma coisa errada. Enfim, o que o homem faz? Ó, eu só comi porque a mulher que o Senhor me deu por esposa me mandou comer. Então, tipo assim, lavei minhas mãos, né? A culpa não é minha, a culpa é da mulher. E a mulher que o Senhor me deu. Então, dá a entender assim, tipo, ó, eu só fiz porque ela me mandou. E, ó, foi o Senhor que me deu essa mulher aí, né? Dá até a impressão de que tá jogando a culpa em Deus. Aí a mulher, por sua vez, ó, eu só fiz porque a serpente mandou eu fazer. Fica tão um joguinho de infantil, né? De tomar lá da cá. Quem tem filho, quem tem mais de um filho sabe. Tipo, aqui em casa acontece muito. Não fui eu, foi a fulana. Sempre, mas eu fiz porque não sei o quê. Sempre tem uma justificativa, né? Nunca ninguém assume o erro. Tá, eu comi. Sim, eu comi porque eu quis. Porque ela falou aqui, ó, que eu ia descobrir
ser conhecedora do bem e do mal, então eu fiz. Mas não, aí joga a culpa pra serpente, certo? Enfim, aí, aqui, depois desse joguinho de toma lá da cá, né? A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é da serpente. De 14, dos versículos 14 até o 19, é Deus dando as punições, as devidas punições. Então, ele pune a serpente, né? Falando que ela vai rastejar sobre o ventre, vai comer o pó. Pune a mulher, né? Que ela será subjugada ao homem, sofrerá para dar luz. Pune o homem. Aqui eu acho que é a primeira vez que fala Adão. E a Adão disse, né? Você vai ter que trabalhar, vai comer o pão do seu suor, etc, etc. E aí, no versículo 20 fala, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, porque é a mãe de todos os seres humanos. E eu achei engraçado, porque antes do pecado ela não tinha nome. O Adão tinha, mas ela não. Então, assim, né, para o valor da mulher, né? Enfim, ela só teve um nome depois que ela fez alguma coisa importante. E aí, outra coisa curiosa que eu achei assim, eu já tinha ouvido um historiador bíblico, né, historiador da história da religião falar, ele fala muito dos deuses da Bíblia. E ele cita um monte de coisa e aí ele citou essa parte. A hora que eu li, falei, nossa, é real. No versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Como assim? Com quem Deus está falando? Que ele se tornou um de nós. Não é esquisita essa parte? Que dá a entender assim, tipo, ali na casta celestial, né? Ele tá falando com algum semelhante a ele, porque tornou-se como um de nós. Será que são outros deuses? Enfim, eu fiquei refletindo aí nessa parte. Quem somos nós que o homem se tornou igual? Só que aí, o que ele faz? Ele expulsa o homem do jardim, porque no jardim também tem a árvore da vida. E aí, se o homem tomar do fruto da árvore da vida, ele vai ser imortal também, como um desses nós, né? Um desses que Deus se refere. Ó, vou ler inteiro, ó. 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí no 23, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden. Meu, dá muito a entender mais de um Deus aqui, né? Se Deus existisse, não, ele não é o único, tem mais de um. Então, é isso do capítulo 3, é tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Não, só isso. Durmam com essa. Deus mandou Adão fora, o homem e a mulher fora do jardim, porque ele se tornou como um de nós. Nós, no plural, mais de um Deus. É isso.